nome é Jean de Oliveira, eu trabalho como psicólogo clínico, mas a gente está aqui para estudar filosofia. No primeiro episódio dessa série, a gente comentou a respeito de como a filosofia, na verdade, não tem a ver com formar frases de efeito bonitas para você postar nos seus status das suas redes sociais, e sim, tem muito mais a ver com a construção de um sistema de interpretação da realidade, com um sistema operacional, por dizer assim. A gente acabou fazendo essa analogia, inclusive, para mostrar que alguns sistemas eles são diferentes entre si, mas eles se prestam a executar os aplicativos e a integrar o input de dados, aquilo que você coloca neles, para realizar uma operação a respeito dos dados que você está recebendo de fora, né? E para quem tem algum costume com informática, a gente observa que existem formas de você emular sistemas diferentes dentro de um outro sistema operacional que não seja aquele original. A gente usa muito isso para games. A gente usa a emulação para fazer, por exemplo, seu computador ou seu celular pensar que ele é um outro aparelho, que ele é um videogame, e assim você conseguir rodar o jogo. No Linux existe uma aplicação chamada Wine, que permite que você rode uma série de executáveis de Windows, apesar de o Linux não ter sido projetado pensando em rodar aplicações de Windows, e a gente meio que mimetiza essas coisas. Quando a gente fala de sistemas filosóficos de interpretação da realidade, é importante a gente também fazer esse tipo de exercício de pensamento, porque você não vai interpretar o sistema que um autor escreve e a maneira como ele tenta definir as coisas da realidade a partir dos teus próprios olhos. Você precisa enxergar aquele sistema dentro das premissas que o autor construiu, ainda que alguma dessas premissas seja falsa, tá? Então, esse exercício de pensamento é um exercício de emulação. Primeiro, para você inclusive conseguir mostrar as falhas do seu interlocutor, você precisa jogar pelas regras dele. A fala, o sistema filosófico, a escrita, ela é muito um jogo de linguagem, como diria o Wittgenstein. Ela é uma espécie de figuração, uma maquete de o que é a realidade, sendo montada e expressa na linguagem de quem criou aquele sistema para tentar interpretar a realidade. É por isso que provavelmente você nunca vai entender filosofia se você ficar apenas em páginas do YouTube ou páginas do Instagram ou frases de efeito, porque você precisa ler os autores para entender sobre que ótica ele está tentando interpretar os fenômenos que ele se presta a descrever. E a filosofia é muito ampla. Ela tem muitas áreas diferentes, a gente não vai falar sobre todas elas, mas alguns de vocês talvez tenham percebido que alguns filósofos eles são bem palpiteiros, né? Especialmente sobre questões políticas e problemas sociais, mas esse não é o foco da filosofia. O foco da filosofia é amplo, ele é tentar enxergar a big picture, é tentar enxergar não só os comportamentos das pessoas, mas a natureza da realidade, a essência das coisas. Para quem não sabe, talvez é interessante a gente relembrar que todas as áreas de conhecimento que a gente hoje entende como ciências separadas, elas estavam unidas dentro da filosofia. E elas acabaram meio que se separando, grosso modo, né, a partir do iluminismo, talvez, quando as pessoas passam a se dedicar mais tempo a filosofias naturais e a movimentos sociais de tentar explicar o que é o homem ou como a sociedade deveria ser, baseado em sabe lá Deus o quê, que aparecia na cabeça das pessoas naquelas épocas. E então a gente teve uma ruptura entre aqueles filósofos que ficaram mais com as questões políticas e sociais e aqueles filósofos que se dedicaram mais às ciências naturais, como biologia, física, química, etc. E isso acaba fazendo com que essas áreas se tornem áreas aparentemente independentes umas das outras. Isso também acontece com a história da matemática, da astronomia e blá, blá, blá. Não estou aqui para dar aula de história, mas é só para introduzir esse conceito de que essa dispersão e essa separação do conhecimento para gerar uma especificidade mais profunda em cada um deles, acabou tornando a experiência humana da realidade uma espécie de linha de montagem fordiana, né? Você acaba sendo especialista em apartar parafusos, mas você não entende muito bem como é que isso se integra na tua vida como um todo. E, de repente, algumas coisas que você até pode achar que são legais, bacanas do teu estilo de vida, podem estar te alienando de você conseguir tomar, talvez até decisões melhores, já que as nossas decisões dependem muito da forma como a gente consegue interpretar os problemas da realidade. Embora a gente não possa controlá-la, não plenamente. Mas pelo menos a gente consegue controlar o que a gente vai fazer com o que a vida faz com a gente. Então, a partir disso,
a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros princípios que regulam o nosso pensamento. Esses princípios, eu fiz uma analogia na última aula com as 3 regras da robótica dos livros do Isaac Asimov. E, por um acaso, eu acho que eu até cometi um pequeno equívoco entre esses 3 princípios, porque os 3 princípios que eu vou apresentar hoje são princípio da causalidade, princípio da não contradição e princípio da identidade. Eu falei do terceiro excluído, mas eu tenho uma cismazinha pequena com o princípio do terceiro excluído, porque ele me parece ser o mais fraco de todos os primeiros princípios. E algumas pessoas vão ter essa cisma com o princípio da causalidade por, talvez, herdar um pouquinho do pensamento do David Hume, que achava que a causalidade não é bem causalidade, é mais uma sequência apenas que a mente acaba organizando. A galera da neurociências, inclusive, hoje em dia vai ser bem dessa linha de pensamento, que é a mente que organiza as coisas, que a ordem das coisas não é passado, presente e futuro, e blá, 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 e vira uma piração muito estranha. Então, eu vou tentar explicar por que eu não estou assumindo essa visão das coisas e por que os 3 primeiros princípios que eu escolhi, eles incluem o da causalidade. Primeiro porque eu escrevi isso num livro bem de introdução à lógica, chamado Proibido Pensar. Não sei quem leu isso daqui, mas eu escrevi. E o princípio da causalidade, ele basicamente diz que tudo aquilo que passa a existir precisa de uma causa. Não existe regresso infinito, porque se você regredir infinitamente no passado, o dia de hoje não chega. Eu acho que isso é bem básico de lógica, se você parar para pensar. Então, o mundo não pode existir infinitamente para trás. Eu até posso imaginar que o mundo talvez possa existir infinitamente para frente, né, e vir uma coisa como as contagens dos diferentes tamanhos de infinito do Kurt Gödel, né? Mas, para trás é meio complicado. As coisas precisam de um começo. E isso é causalidade. Causalidade é alguma coisa dá um start, alguma coisa liga todas as outras. Isso pode virar um infinito, um looping para frente, mas para trás eu não acredito que isso seja possível. Não me parece lógico. Tá? Se vocês tiverem algumas objeções, deixem nos comentários. O segundo princípio de raciocínio que eu quero estabelecer, ele vai ter uma ligação com esse anterior. Se as coisas que passam a existir, elas são causadas, e aí vem essa sequência em que uma coisa causa a outra, então existe uma separação entre coisas e coisas. O chamado princípio da não contradição, eu nem acho que esse é um nome muito bom, porque me parece, pela leitura do órgão de Aristóteles, que isso é mais uma questão de princípio da não dupla negação. Se alguém chega para você e diz, eu nunca te vi, essa dupla negação ela forma uma positividade, é tipo menos vezes menos que dá mais, sabe? Regras de lógica são parecidas com regras matemáticas. Então, o princípio da não contradição, ele seria basicamente aquele princípio que nos mostra que uma coisa ela não pode ser outra coisa além dela mesma, num mesmo momento e num mesmo sentido. Não sei se ficou claro. Depois, quando a gente for ver o quadrado lógico, talvez isso fique um pouco mais evidente. Então, vamos colocar assim, 2 afirmações muito distantes, muito opostas. Eu também não gosto muito da palavra contraditória, mas, enfim, eu vou explicar isso na próxima aula. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, no mesmo sentido, no mesmo recorte de pensamento, no mesmo recorte de linguagem. Então, é assim que você consegue saber que você é você e que você não é o seu pai. Que você não é uma cadeira, que um copo é um copo e outro copo completamente igual que esteja do lado dele é outro copo e não o mesmo, certo? E isso daqui vai reverberar no primeiro princípio que eu estou estabelecendo aqui, que é o princípio da identidade. Cada coisa está separada de todas as outras, mesmo que ela esteja contida dentro de um mesmo conjunto. É por isso que 2 irmãos gêmeos, e aí vem uma reverberação em que parece que tem uma consistência essencial entre o princípio da não contradição e o princípio da identidade, em que são iguais, tá? Tem até o mesmo códigozinho genético, mas não são a mesma pessoa, certo? Cada coisa é cada coisa. Por que eu não estou colocando aqui o terceiro excluído? Porque o terceiro excluído ele vai dizer que não existe meio termo entre verdadeiro e falso, e eu acho isso muito problemático quando você está lidando com situações em que você não consegue determinar o que é a verdade dos fatos. A gente falou na aula anterior
que existem 4 categorias de verdade. Tem a verdade necessária, que a mente é forçada a usar, inclusive quando ele tenta negá-la. Se eu tentar negar que eu penso, se eu tentar negar que eu existo, eu preciso existir para pensar e eu preciso pensar para negar que eu penso. Então, mesmo ao tentar fugir dessa regra, eu não consigo. Isso é uma verdade necessária. A lógica, ela me força a aceitá-la, ainda que eu não queira. Você tem a verdade substancial, que é uma coisa que só aconteceu com você e só você sabe. Você tem a verdade inegável, que é uma verdade das definições. Então, por que um triângulo se chama triângulo? Porque ele tem 3 lados e aquilo que tem 3 lados é um triângulo, então eu estou preso num raciocínio circular porque a definição do objeto é aquela. E você tem as verdades prováveis. A verdade provável é aquilo que, olha, as evidências estão apontando nessa direção, as coisas costumam acontecer assim. Eu não tenho garantia de que uma verdade provável é sempre verdade, mas o sentido para onde as evidências das ocorrências me indicam é esse. E muitas das vezes, quando você não consegue determinar se uma coisa é verdadeira ou se é falsa, você vai pela probabilidade. Então, pela probabilidade, você acaba olhando para uma coisa e dizendo, olha, tem muita chance disso aqui ter acontecido, porque já aconteceu várias vezes em tal e tal e tal situação. Uma soma de várias verdades substanciais forma uma verdade provável. Esse é o esquema. Então, por que eu não gosto muito do princípio do terceiro excluído? Porque quando ele diz que não existe meio termo entre verdadeiro e falso, você está jogando fora a probabilidade. Então, você não tem como trabalhar uma lógica mais difusa naqueles momentos em que você não tem efetivamente como ter certeza do que aconteceu. E você tem que julgar a partir das evidências que chegam. E, diante da vida, a gente vai ter muitos problemas desse tipo. Inclusive, toda a base do direito, da jurisprudência, né, da capacidade de julgar, ela vai estar se amparando nas verdades prováveis, porque, tipo, não tem testemunha, a gente não estava lá, o que aconteceu, a gente só tem as evidências. E aí, você tem que se virar com o que você tem. É aí que, apesar de você não ter certeza se aquilo é uma verdade em todos os casos, pelo menos você vai ter uma certa consistência de que a probabilidade daquilo que você está afirmando ter lastro, né, de verdade, materialmente, ela é grande. Então, isso daqui é só para a gente poder fugir de algumas dicotomias que a gente tem dentro da filosofia, porque quando eu falei que a filosofia ela tem a ver com a construção de sistemas de interpretação, eu estava querendo me referir justamente ao fato de que existem sistemas que são mutuamente excludentes. Eu dei o exemplo dos emuladores, né? Mas talvez vocês conheçam algum tipo de sistema operacional em que você não consegue rodar os aplicativos dele em outro sistema porque talvez ainda não exista um emulador. Até alguns anos atrás, eu queria jogar uma plataforma de jogos que foi feita inicialmente para Nokias, Symbian, chamada Engage, e não existia, até então, nenhum tipo de emulador que permitisse jogar esses jogos num celular Android. Hoje já existe. Então, o que eu quero trazer aqui? Eventualmente, alguns sistemas filosóficos, pelo menos até o presente momento, talvez sejam incompatíveis. Eu não vou citar esses exemplos, porque isso demandaria um conhecimento que eu particularmente não tenho. Mas, historicamente falando, você vê épocas em que conhecimentos filosóficos eles eram meio que ou 8 ou 80. Você tem os dilemas, por exemplo, do racionalismo versus o empirismo. O racionalismo dizendo que o conhecimento começa na mente, o empirismo dizendo que o conhecimento começa na experiência, e eles não são compatíveis. Até tem algumas propostas de tentar conciliar as duas coisas. Você vê a proposta do Immanuel Kant, por exemplo, o alemão. Você tem outras filosofias que também elas são radicalmente avessas umas às outras. Se você pegar, por exemplo, nas filosofias políticas, o confucionismo, que ele é basicamente uma filosofia política coletivista, né, contra o objetivismo da Ayn Rand, né, que é individualista, eles são incompatíveis. Tá? Assim como o objetivismo também é incompatível com o relativismo. A gente pega, por exemplo, filosofia alemã, em geral, ela vai seguir uma linha mais idealista, né? Meio que herdeira do racionalismo, ao crer que as ideias formam a realidade. E aí você pega as filosofias materialistas, talvez a mais famosa seria a de Karl Marx, não é a única, em que você diz que não, que o negócio é a transformação da realidade. A verdade está na matéria e não nas ideias, né? Então, são oposições que existem. Você tem, dentro do existencialismo, toda a afirmação da potência humana através da angústia, da criação de valores. E você tem também o antinatalismo, que já é uma afirmativa moral de que viver não vale a pena e que você não deveria nem trazer filhos ao mundo. Aí você tem, por exemplo, o dogmatismo de
algumas áreas da filosofia que afirmam, olha, tem algumas verdades que são necessárias e ponto, acabou e a gente não vai questionar. E tem os céticos que basicamente dizem, olha, eu não tenho certeza sobre isso. Você tem, nas filosofias morais, o prescritivismo, que é basicamente dizer, olha, as coisas deveriam ser assim, então se pauta por esses valores, e o niilismo, que diz que não existem valores morais. Então, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tem uma série de escolas filosóficas que se opõem umas às outras, enquanto sistemas de interpretação da realidade. E para algumas delas, talvez não tenha um emulador para você conseguir tentar conciliar alguma coisa, tentar rodar uma escola diferente dentro do sistema de uma outra escola, sabe? A gente usa essa palavra escolas para designar correntes de pensamento, linhas de interpretação filosófica. Então, a partir disso, sabendo que existem essas discrepâncias, a gente vai, a partir da próxima aula, tentar construir um sistema filosófico. Na verdade, eu vou apresentar o sistema filosófico que eu construí para vocês e vocês vão me dar um feedback se isso funciona, se isso está coerente, se tem algum erro de lógica aqui no meio do caminho para a gente se corrigir também. Afinal de contas, isso aqui é um projeto em construção. O que eu queria deixar claro aqui nessa segunda aula é que dentro da filosofia a gente tem uma coisinha chamada dialética. Então a gente tem a afirmação, a gente tem a negação e a gente tenta extrair a verdade dessas oposições através do diálogo. E eu estou aberto a fazer isso, mas tem alguns assuntos em que eu, sinceramente, eu não acho que eu esteja errado. Vou começar a apresentá-los a partir da terceira aula e a gente se vê no próximo episódio.